Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje a gente vai fazer mais um especial do mês, aquele onde eu abordo um tema aí apropriado, né? E desmistifico cada mistério, toda a história, para apresentar aqui no canal. Todo esse especial que eu sempre faço, eu sempre publico um no mês, né? Justamente por causa que ele dá muito mais trabalho, né? A gente prepara um roteiro diversificado, encontra alguns conteúdos muito mais elaborados e matérias diversas. E eu sempre coloco aqui no canal com um tempo maior, né? Para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre o tema. E o assunto que eu vou falar hoje é basicamente de um lugar mal assombrado, mais conhecido como Hotel Yara. Roda a vinheta. Bom, gente, provavelmente você já deve conhecer algum tipo de lugar mal assombrado, né? E para quem não sabe, todos estes tipos de lugares sempre tem algumas histórias que são propagadas de pai para filho, né? E nesse caso específico não é diferente, pois para quem não sabe, o Hotel Yara foi um lugar muito famoso, né? Trouxe muitas pessoas famosas para este lugar e desde a sua inauguração surgiram inúmeras histórias que eu vou contar aqui no decorrer do vídeo para que vocês vejam. E é um caso bem interessante que ele está situado aqui no Paraná, na cidade de Bandeirantes. E para essas pessoas aí que acreditam em lugares mal assombrados, esta história é realmente incrível, pois ela foi detalhada através de um documentário, de algumas matérias de redes de TV locais, principalmente divulgados aqui no Paraná. Bom, para quem não sabe, muitos empreendimentos, né, que são elaborados, muitos deles, quando possuem certas histórias macabras, normalmente o dono do imóvel vende ou repassa, né, constrói alguma coisa em cima justamente para ele não perder dinheiro e para que esta história não seja muito bem propagada e acabe desvalorizando o imóvel. E apesar desse hotel atualmente ainda possuir alguns proprietários, as suas histórias remontam a anos distintos, justamente no período de ouro e desenvolvimento do Brasil. Bom, gente, para quem não sabe, o Hotel Yara ele foi construído basicamente na década de 1950, pois ele era um grande símbolo de riqueza e prosperidade na época, né, onde atraiu muitas pessoas que tinham dinheiro. Mas no decorrer do tempo, uma sucessão incrível e estranha de tragédias começaram a acontecer. Justamente porque ocorreram algumas mortes estranhas dos antigos proprietários. E devido a isso, muitas coisas do hotel acabaram sendo abandonadas e acabou ficando em decadência, né? Só que o que o mais estranho ocorre pelo seguinte, que antigos funcionários que trabalharam neste lugar, eles contam algumas histórias mal assombradas que assustavam eles naquela época. Histórias como escutar passos de pessoas andando onde não tinha ninguém, eles viam vultos, torneiras se abrindo, portas rangendo, barulhos que são considerados estranhos, né? A construção do hotel mais imponente da região sempre foi envolvida por lendas e fofocas. Trapaças, maldições, pactos com o além. A morte dos antigos donos, logo depois de assumir o negócio, só reforçou o mistério em torno desse lugar. Muitos funcionários e hóspedes que passaram por aqui depois disso tudo, juram ter visto e escutado coisas estranhas. Passos nos corredores, portas rangendo. Seria o Hotel Yara um lugar mal assombrado? Além disso, começaram a surgir alguns rumores que o antigo proprietário, chamado Domingos Regalmuto, de que ele havia feito um pacto com o diabo justamente para que esse hotel fizesse um enorme sucesso, né, e gerasse uma grande quantidade de dinheiro para ele. Só que após algum tempo, né, o diabo iria cobrar a sua dívida e veio buscar a alma deste antigo proprietário. Mas será que isso é realmente verdade? É isso que nós vamos descobrir no decorrer dos próximos dos vídeos do canal, beleza? Bom, para quem não sabe, o Hotel Yara está localizado na cidade de Bandeirantes, né, no norte do Paraná, basicamente quase com divisa com São Paulo. E para que vocês não saibam, mais ou menos, a população estimada da cidade de Bandeirantes gira em torno dos seus 35 mil habitantes. Então, teoricamente, é considerada uma cidade pequena. Sendo que a base, né, da economia desta cidade gira em torno da agricultura, né? Muitos deles plantam uva, hortaliças, legumes. Bom, eu vou colocar algumas fotos aí da cidade para que vocês possam conhecer um pouquinho mais.
Para que vocês saibam, né, o território onde está situada a cidade de Bandeirantes, ela era ocupada antigamente, né, antes dos anos 1900, pelos índios caigangues, que teoricamente dominaram boa parte do Paraná, né? E a partir do ano de 1929 foram feitas, né, a demarcação de algumas fazendas para que pessoas como imigrantes cultivassem as plantações aí na região do Paraná, que veio teoricamente o período, né, de grande prosperidade da erva mate. A empresa ferroviária São Paulo-Paraná acabou investindo, né, em ferrovias na região e acabou trazendo enorme prosperidade para a cidade. E a partir de setembro de 1931 houve enormes investimentos na região, né, com o objetivo de trazer imigrantes para que eles pudessem povoar toda esta cidade, principalmente próximos, né, da estação ferroviária. Então, a partir de 14 de novembro de 1934, o município de Bandeirantes foi criado, que foi a unificação de dois povos que moravam próximos dali, que seriam o povo de Invernada e de Bandeirantes. E para quem não sabe, né, no ano de 2012 foi inaugurado um monumento, né, mais conhecido como Santuário de São Miguel Arcanjo, um dos maiores do país, sendo que a maior estátua de São Miguel Arcanjo pertence, né, ao município de Bandeirantes. Conhecido popularmente como Hotel Iara, a sua localização está mais ou menos cerca de 10 a 15 quilômetros, né, do centro da cidade de Bandeirantes. Como ele foi construído na década de 1950, ele era um complexo de lazer, né, onde abrigava boa parte das pessoas ricas, né, tanto do município quanto de fora, que vinham justamente aproveitar as águas termais que tinham ali na região. Muitas delas acreditavam que essas águas tinham propriedades terapêuticas, né, que teoricamente tinham o objetivo de curar algumas doenças. E para vocês terem uma ideia, este hotel, considerado luxuoso na época, ele tinha capacidade de abrigar cerca de 200 pessoas, pois ele possuía uma enorme piscina de água termal, ele tinha um cassino e o mais incrível, ele tinha até mesmo uma pista de pouso de pequenas aeronaves. Então, teoricamente, vinham realmente pessoas e celebridades do Brasil inteiro conhecer este incrível hotel luxuoso. Eu vou colocar um vídeo aí contando um pouquinho mais sobre a história do hotel. A dona Regina trabalhou como camareira no hotel e lembra dos fins de semana movimentados. Eu cheguei a contar na época do calor até 80 ônibus, não contando condução miúda e caminhão e motos. Lotava, então. Lotava. Nivaldo foi garçom e serviu muita gente famosa. Vários jogadores, equipes de futebol concentravam aqui, ia vários cantores, então eu participei de bons momentos. Para atender a todo mundo, o hotel mantinha salões bem decorados, restaurante e até um cassino, onde gente rica da região varava a noite no carteado, ganhando e perdendo fortunas. Eu falava em boi, né? O cara de repente de uma sexta até do domingo para segunda, ele perdia assim 50 bois, 100 bois, já era um bom dinheiro. Bom, se vocês forem analisar toda a arquitetura imponente, né, do Hotel Iara, ele realmente surpreende com a sua enorme capacidade de abrigar tantas pessoas, né? Pois neste período, poucas pessoas tinham uma capacidade para se divertir em lugares como esse, né? Somente pessoas que tinham realmente muito dinheiro. Só que a ação do tempo, né, ela acabou degradando toda a estrutura do hotel. Só que eu vou voltar um pouquinho mais no tempo para que vocês entendam um pouquinho mais sobre como tudo isso começou. Bom, tudo começou no ano de 1930, quando um senhor chamado Domingos Regalmuto, que é um italiano, né, naturalizado brasileiro, ele acabou ficando rico, né, utilizando muitos serviços de serrarias. E como ele tinha um olhar empresarial bastante apurado, ele acabou visitando essa região e viu uma enorme visão de prosperidade. E ele acabou comprando cerca de 500 alqueires, né, e também boa parte dos recursos hídricos da região. Essa história começa lá atrás, na década de 1930, quando o empresário paulista Domingos Regamuto visitou a região de Bandeirantes em busca de terras. Na época, ele estava interessado em madeira de lei para alimentar uma grande serraria. Regamuto gostou do que viu e acabou comprando 500 alqueires, mais ou menos 1.200 hectares. Terra boa e mata fechada. Bom, para vocês terem uma ideia, neste período aí, o sul do Brasil ele foi colonizado por boa parte de imigrantes, né? Isso foi um estímulo do governo na época, justamente para fazer um grande desenvolvimento do Brasil. Pois, para quem não sabe, o Brasil ele tinha uma mão de obra bastante escassa. E o que o governo fez? Acabou estimulando, né, a fazer com que pessoas de outros países viessem e colonizassem, né, o sul do nosso país.
Tanto que a região do Paraná, Rio Grande do Sul, ele tem boa parte da cultura, né, relacionada a países europeus, como Espanha, italianos, poloneses, ucranianos, né, e acabaram desenvolvendo boa parte do sul do país. Tanto que, teoricamente, o sul é um dos estados, né, que mais agregam a nossa economia aqui do Brasil inteiro. Vamos voltar para o seu Domingos, né? Um certo dia ele estava andando pela sua propriedade e acabou vendo uma região totalmente alagada, como se fosse um pequeno brejo. Só que ele, ao analisar esta água, ele viu que ela era totalmente límpida e ela emitia um aroma bem diferente de uma água comum. E aí ele decidiu pegar uma amostra dessa água e no dia 23 de julho de 1942 ele decidiu mandar esta água para análise e acabou levando, né, para o Laboratório Geral do Departamento de Saúde do Estado do Paraná. E através dessas análises que foram feitas por este laboratório, determinou que esta água ela tinha propriedades terapêuticas e também minerais. Um dia, andando pela fazenda, o empresário encontrou uma área alagada, um brejo com água limpa que exalava um cheiro diferente. Desconfiado, ele mandou uma amostra dessa água para a análise, uma decisão que mudaria a vida dele e a história desse lugar. O laboratório confirmou que era água mineral com propriedades medicinais. E Regamuto não perdeu tempo. Mandou furar um poço de mais de 100 metros de profundidade, de onde saiu água pura e naturalmente aquecida. Depois ele abriu uma empresa para engarrafar e vender o produto. Bom, se vocês forem analisar toda a estrutura hídrica aqui do nosso estado, embaixo da nossa terra possui um aquífero chamado Guarani, onde tem uma grande quantidade de recursos hídricos aqui embaixo da terra. E como o nosso sul aqui é bem rico em minerais, né, aqui na região existem inúmeras fontes termais que possuem águas de recurso, que possuem recursos hídricos de valores inestimáveis. Aí o senhor Domingos Regamuto, né, ele viu que poderia ganhar dinheiro com isso e decidiu fazer um enorme poço nesse lugar. E ele começou a invasar essas águas, né? E ele decidiu batizar de água mineral Iara, a deusa das águas. E boa parte da produção, né, e vazamento dessas águas foram destinadas ao povo de São Paulo. Seu Walter, que mora em Bandeirantes, foi amigo do empresário e testemunha dessa história. Ele contratou o Péricles, que era aquele cartunista, que foi o amigo da onça, e foi o Péricles aqui que sugeriu o nome. Esse nome mitológico, né? A deusa das águas, Iara. E a água de Bandeirantes correu para longe. Ele mandava muito para São Paulo. Estava assim, beba água Iara. Beber água Iara é beber saúde, estava escrito. Aí, devido ao enorme entusiasmo dele, ele decidiu fazer uma espécie de loteamento próximo aí da sua propriedade e contratou uma pequena empresa justamente para dar andamento a esse pensamento futurista dele. Para vocês terem ideia, até uma pequena igreja foi construída ali, como o objetivo dele era teoricamente criar um pequeno povoado. Seria como se fosse a cidade Iara. Entusiasmado, Domingos Regamuto contratou uma empresa para tocar mais 2 projetos aqui na fazenda. No primeiro, dividiu parte das terras em lotes para fundar aqui uma cidade inteira, novinha. Essa ideia não deu certo. E o outro objetivo, né, era construir um enorme complexo, que teoricamente fez enorme sucesso. Ele acabou criando um grande hotel, que ficou mais conhecido como Hotel Iara. O segundo projeto era construir aqui um complexo de águas termais. E esse vingou. Um super hotel para 200 pessoas, quartos confortáveis, piscina imensa abastecida pela água morna que vinha da fonte. E era lotado de gente, pessoal deitado aqui nas cangas, nas toalhas, tomando sol, a piscina cheia, lá tinha um trampolim. Pois devido a esse investimento, ele conseguiu criar um hotel com cerca de capacidade de 200 pessoas, totalmente luxuoso, com uma estrutura moderna para a época, né, e que pudesse abrigar boa parte das pessoas, né, que tinham dinheiro. Para vocês terem uma ideia, nos meses mais quentes como o verão, boa parte do hotel já estava bastante ocupado, então ele faturava muito neste período. Bom, como este hotel tinha um enorme sucesso, boa parte de pessoas famosas como cantores, jogadores de futebol iam, né, ficar um período neste hotel para descansar. E eles usufruíam boa parte dessa água, né, com fins terapêuticos. Utilizavam também uma lama que dizia também ter propriedades de cura, justamente porque muitas pessoas atribuíam a essa lama e essa água algumas propriedades de cura de algumas doenças. E para atender boa parte dessas pessoas que vinham até o hotel, né, ele investia pesadamente em estrutura cada vez mais luxuosa. E naquela época, as apostas do cassino não eram teoricamente em dinheiro. Muitos deles apostavam bois, pois
teoricamente eles valorizavam muito mais os animais do que o próprio dinheiro. E para vocês terem ideia, devido às enormes apostas, muitas pessoas acabavam perdendo de 100 a 150 bois nessas apostas do cassino. Só que este período de glória acabou, passando, e começaram a acontecer algumas coisas estranhas com o seu Domingos. Isso nós vamos ver a seguir. Bom, no decorrer dos anos, o Sr. Domingos acabou passando por alguns problemas de saúde. E com mais de 80 anos ele acabou tendo uma enorme trombose nas pernas. E infelizmente ele teve que amputá-las, E devido a isso, muitos acometimentos da sua saúde acabaram atrapalhando ele, a administrar o hotel. E como ele estava visivelmente deprimido, o que aconteceu? Ele simplesmente se matou. A fase de ouro do hotel foi interrompida por um problema de saúde do dono, Domingos Regamuto. Ele sofreu uma trombose e precisou amputar as 2 pernas, quando já tinha mais de 80 anos. Foi um baque para o homem empreendedor e de vida agitada. Deprimido, Domingos Regamuto acabou se suicidando. Os herdeiros não conseguiram tocar o negócio, que foi arrendado e depois vendido. Mas em meados da década de 80, o movimento foi caindo e o complexo entrou em decadência, até fechar as portas. Sem público nem investimentos, o hotel foi abandonado. Virou ruína, um monumento esquecido no meio do nada. E toda essa estrutura do hotel acabou ficando para o seu filho, chamado Paulo Regamuto. Só que devido a isso, os filhos acabou herdando, tentando administrar como o pai fazia, só que o sucesso não foi mais o mesmo. E por incrível que pareça, o Paulo Regamuto ele acabou morrendo em um acidente automobilístico, cerca de 2 anos após a morte do pai, em uma estrada sentido São Paulo. Então já na década de 1970, a mãe do Paulo Regamuto, a senhora Catherine Erdely, ela acabou herdando todo o complexo. Só que ela decidiu vender para um grande empresário do ramo imobiliário da região, chamado Pascoal D'Andrea. E esse senhor ele decidiu legalizar toda a estrutura dos lotes, que tinham feito teoricamente para criar a cidade Iara. Só que poucas pessoas começaram a comprar esses lotes e eles viram que a região começou a ter desenvolvimentos rurais. Ou seja, pequenos produtores começaram a morar na região e aquele clima de prosperidade começou a sumir. E quando começaram um período de pavimentação de algumas rodovias, eles iriam teoricamente pavimentar até a chegada do Hotel Iara, E infelizmente o senhor Pascoal acabou adoecendo e falecendo também. Aí, sobrou para os filhos, que acabaram fazendo uma espécie de permuta com uma outra família chamada Matsubara. Esta permuta foi feita através de uma fazenda em uma outra cidade de Cornélio Procópio. Foi aí que começou o declínio do Hotel Iara. A prosperidade já não era a mesma e toda a estrutura começou a ter prejuízos. Já na década de 1980, o que aconteceu? Os hóspedes já começaram a diminuir a certo ponto que o hotel jamais conseguia pagar as suas contas e decidiram fechá-lo e ficou por um longo tempo abandonado. E aparentemente uma das únicas estruturas que ficaram intactas até hoje seria teoricamente a piscina, pois toda a estrutura física do hotel acabou sofrendo uma enorme ruína com o tempo. E no decorrer desses anos, ele acabou ficando boa parte do abandonado. A partir do ano de 2001, houve um enorme interesse de alguns empresários de reabrir e reinvestir uma grande parte de dinheiro na reforma do Hotel Iara. Sendo assim, o grupo Matsubara acabou assumindo todo este papel para fazer uma reforma no local, pois o empresário da família ele decidiu que não estava disposto a vender o Hotel Iara, pois ele via uma enorme vantagem de tentar investir aí para quem sabe voltar aos tempos áureos que era antigamente. Só que segundo o empresário da família Matsubara, ele decidiu fazer o seguinte, que a responsabilidade de toda a estrutura do Hotel Iara não estava somente em prol nas costas da família, mas de todos os segmentos organizados da cidade de Bandeirantes, pois teoricamente ali toda a estrutura do hotel ela fazia com que empregassem pessoas, atraísse recursos para o município, Então, para desenvolver toda a estrutura do hotel novamente, seria necessário toda a comunidade ajudar. Bom, gente, no ano de 2012, infelizmente, devido a enormes rumores, o hotel veio novamente à venda.
E um casal chamado Rafaela e Cláudio Delgado decidiram comprar o imóvel, pois a partir daí a ideia era implantar um polo turístico na região. Pois devido a um grande imbróglio jurídico, o casal, estava impedido de documentar toda a estrutura do Hotel Yara. Sendo assim, eles não conseguiam botar em prática o que eles realmente queriam, que era montar totalmente a estância novamente. Sendo que a história desse casal é bem interessante. Eu vou colocar aqui para que vocês vejam. Se o projeto de recuperação, de transformação desse lugar vai dar certo, só o tempo vai dizer. Mas para o homem que se apresenta como dono do hotel, ter sucesso aqui é mais que uma questão de honra. É a confirmação de uma reviravolta, um acerto de contas com o passado. A cabeça erguida e a autoconfiança são conquistas recentes. Na adolescência, o Cláudio trabalhava nas fazendas dessa região, cortando cana e colhendo algodão. Era um boia fria. Era muito pesado, era 5 ruas que tinha que cortar, e a gente era criança. Era muito um trabalho bastante árduo, A família era grande e a renda não dava para o sustento. A marmita na mochila estava sempre vazia, mas ele a levava assim mesmo, com vergonha dos amigos. Quantas vezes um alimento catado ali na roça foi a única refeição para um dia inteiro de trabalho pesado? A gente comia machixe na roça, aquele legume, que dava muito no algodão, a gente comia. E se na roça não tinha nada para comer, o Cláudio passava fome, um trauma que o assombra até hoje. É humilhante, sabe? Ela é uma sensação que tira do ser humano dignidades básicas, que eu acho. Foram anos de sofrimento, até que mais tarde, com a ajuda de amigos, ele conseguiu estudar. Fez um curso técnico de corretor e foi trabalhar na Bolsa de Valores em São Paulo. Era fácil você ganhar dinheiro. Todo papel que você comprava tinha boa liquidez. E nessa liquidez você ia acumulando a sua... E geralmente quem mexe com ações, ele nunca tem dinheiro no bolso, ele tem em ações. E eu fui juntando e vendi. E de uma visita à terra natal, surgiu a ideia de comprar o Hotel Yara, um lugar cheio de lembranças. A gente colhia algodão aqui em cima, aqui no alto, aqui, e de lá a gente via essa piscina. Por isso que eles faziam excursão pra cá, porque a gente via a piscina. Era uma coisa muito linda, era um troço... Aquele calorão, imagina. Não, aí na época de março ainda, final de colheita de algodão, aquele calor, Ele sonhava conhecer o hotel, mergulhar nessas águas, mas nunca teve dinheiro para pagar as excursões. Os amigos também não encorajavam a visita. Falou, Cláudio, não vai dar pra você ir não, porque você não tem dinheiro, você fica aí, nem botina pra você trabalhar, é rapado lá na Yara. Essa humilhação perseguiu o Cláudio por anos a fio e pesou na decisão de comprar o hotel. O ex-boia fria queria ser dono do lugar onde não pôde entrar. Uma mudança simbólica, milionária. Quando eu liguei na corretora em São Paulo, eu já estava depositado no Bovespa, peguei e falei assim, pode vender aí 1,5 milhão de ações. Aí vendeu minha carteira de ações. Falei pra ele, então a Yara é minha. Só que boa parte dos populares da cidade de Bandeirantes não acreditavam nessa suposta história que estava sendo divulgada, que um filho de boia fria teria prosperado na cidade grande e teria voltado e comprado o hotel. Só que o advogado do Sr. Cláudio, ele explicou o seguinte, que foi feito uma espécie de contrato de gaveta. Só que quando o Sr. Cláudio comprou, ele verificou que havia uma espécie de algum imbróglio jurídico ali. Por isso que ele acabou não documentando o imóvel no nome dele. E que esta fazenda teria sido arrematada pelo Banestado no ano de 1980. Justamente por causa de dívidas com os proprietários que tinham na época, Então todos esses problemas jurídicos ainda estão sendo discutidos na justiça. Bom, gente, vamos sair um pouquinho mais dessa parte jurídica e vamos para o que realmente interessa, as partes sobrenaturais. Pois para que vocês saibam, foi feita uma espécie de documentário por alguns alunos da Unopar. E no dia 30 de outubro de 2013 foi publicado no YouTube este documentário com seus cerca de 12 minutos. Eu vou colocar ele nos comentários, eu vou colocar ele na descrição dos vídeos para que vocês vejam. Bom, para que vocês saibam, boa parte desse pequeno documentário que foi feito, tem por objetivo justamente contar as partes sobrenaturais que acometem, o Hotel Yara. E eles deixam claramente como que foi feito, o suposto pacto com o demônio, feito pelo fundador do hotel. Tanto que existe esta lenda, que eles acabaram divulgando por meio deste documentário, que o Sr. Domingos teria feito realmente um pacto com o demônio e, devido ao enorme sucesso, posteriormente ele veio cobrar esta dívida. Só que o Sr. Domingos, teria recusado, a cumprir o acordo com o pacto. Só que o demônio decidiu fazer uma espécie de trato com ele, que ele deveria correr até a piscina, só que neste período ele iria dificultar as suas coisas. Uma delas seria cortar as suas pernas. Só que esta relação foi teoricamente criada, justamente pelo fato que ele acabou morrendo através de suicídio,
e que ele tinha sofrido de trombose que acabou cortando as suas pernas. Quer dizer, temos então aí a sucessão de 3 mortes de donos. Isso veio alimentar aquela crença antiga que o pessoal falava que o Regamuto tinha feito um pacto com o diabo, aquelas coisas do folclore, né? Aquela coisa do disse-me-disse. Eu queria que você me falasse um pouco da maldição. Você acha que existe uma maldição nesse hotel? Você acha que os primeiros donos foram amaldiçoados? Porque o primeiro dono teve trombose, teve que amputar as 2 pernas e acabou se suicidando. Com a perspectiva de também ter que amputar os braços, ele acabou botando termo à vida. Ele suicidou-se. Vem depois o filho, ainda muito jovem, sofre aquele acidente numa ida dele aqui para São Paulo à noite, muito prematuramente. Que idade ele tinha? Paulinho estava com menos de 24 anos, né? Nossa. Era um gigante que nem o pai. Então, depois, quando a dona Catherine vende pro André e o André é vitimado, ele foi acometido de câncer. Bom, de qualquer forma, eles são somente rumores, né? Tanto que existem inúmeras lendas contadas por pessoas que trabalharam no local. E o mais interessante é que é mencionado um negócio chamado a Hora Morta, que seria basicamente próximo às 3 da manhã, onde ocorrem coisas sobrenaturais, barulhos estranhos, vultos, aparições distintas, sombras estranhas aparecem no local. Bom, eu vou colocar um vídeo com algumas histórias de pessoas que acabaram presenciando coisas sobrenaturais. Eu acredito. Essas lendas a gente ouve bastante, né? Dona Regina, ex-camareira, conta uma história de arrepiar. Pedras que surgiam do nada, arremessadas contra a parede e as pessoas. Pegou no dono da Yara e pegou nos rapazes também que estavam junto. Ninguém sabia de onde vinham essas pedras. Ninguém viu de onde vinha a pedra. Ninguém viu uma mão e a lua que nem um dia. O Nivaldo, que foi garçom, cansou de socorrer gente de olho arregalado por causa de barulhos sinistros, principalmente de madrugada. Muita gente chegava apavorado lá, disse que tinha lenda, a lenda estava aparecendo. Então a gente vinha aqui, mas já com aquele intuito que não tinha nada. Então eu explicava para eles que era apenas uma janela que batia, uma porta, aí acalmava o ânimo. Bom, existem inúmeras matérias, né, que foram relacionadas em entrevistas que foram feitas com moradores, com pessoas que fizeram parte da história do hotel, né? Eu vou colocar todos os links para que vocês vejam completamente, não faltando nenhum dado. Tanto o Meu Paraná, que é um programa que passa aqui na RPC, que é uma afiliada da Rede Globo, eles passaram com uma riqueza de detalhes incrível. E também do Estúdio C, que é outro programa que passa aqui aos sábados, que contou boa parte da história do Hotel Yara. Bom, para quem não sabe, ainda existe toda essa burocracia jurídica aí para resolver quem é realmente o dono do hotel, né? Então existe uma enorme discussão para verificar quem que realmente tenha a propriedade definitiva para que possa fazer investimentos no Hotel Yara, para que ele possa realmente voltar e ter prosperidade como era antigamente, né? Tanto que existe um projeto bem interessante para fazer uma reforma e deixar como se fosse nos dias atuais. Só que isso demanda muito dinheiro, né? Bom, para esse projeto, né, primeiro ele se trata de um projeto de revitalização, porque nós temos uma área de interesse histórico, né, que é o Grandioso Hotel. Então aqui nós teremos assim, uma parte de spa, nós estamos prevendo uma cervejaria artesanal, nós vamos ter a parte de auditórios, né, para treinamentos, salas boas, vai ter a parte aquática e muitos outros usos que isso tudo se trata assim de um grande complexo, né, turístico. E será que algum dia, né, eles teoricamente vão retratar todos os acontecimentos sobrenaturais que ocorreram ali? Será que algumas pessoas têm coragem de se hospedar neste hotel sabendo que ocorreram coisas sobrenaturais no local? Pois existem tantas possibilidades interessantes de investimento que podem atrair muitos empresários, né? Bom, infelizmente a burocracia aqui no Brasil é tremenda, né? Tanto que muitas coisas estão abandonadas justamente por causa disso. Parece que as coisas não andam e a história acaba ficando para trás. Neste aspecto do Hotel Yara, quando tudo se resolver, né, e os proprietários tomarem posse, eu acredito que vai realmente trazer uma grande força de investimentos, tanto privados, né, de pessoas que têm interesse em reviver os tempos áureos da década de 50, quando o hotel fazia sucesso, e também fazer uma espécie de turismo sobrenatural para aquelas pessoas curiosas, né, que têm interesse em conhecer hotéis assombrados e conhecer lendas antigas, né, que são contadas até os dias de hoje. Bom, gente, um especial bem detalhado. Espero que vocês tenham gostado.
eu tentei trazer aqui sempre as informações cada vez mais diversificadas para que vocês possam tirar um pouquinho mais das dúvidas, né, referentes a esse assunto. Então, se você gostou do vídeo, sempre dê um gostei aí, clicando no sininho. Então, sempre ajude nos divulgar, porque esses vídeos sempre dão um grande trabalho para editar, para preparar o roteiro e para fazer eles, né. Tanto os especiais que eu faço, eles demandam muito tempo para serem gravados. Então, os temas que eu abordo aqui, muitas das vezes eu tenho que ler bastante, ver os documentários, trazer bastante informações para que vocês se interem um pouquinho mais sobre determinados temas, beleza? Então, eu queria agradecer aí, galera. Aos poucos a gente vai crescendo, né? O nosso canal eu sempre tento trazer informações diversificadas, assuntos distintos, no aspecto sempre sobrenatural, às vezes curioso, às vezes tecnologia, né? Mas eu espero sempre que vocês nos acompanhem, né? Sempre curtam a nossa página no Facebook. Sempre quando eu tenho tempo eu estou alimentando a página ali, trazendo informações cada vez diversificadas e temas bem curiosos, beleza? Então até a próxima, galera. Obrigado, valeu!